dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos ao primeiro vídeo da parte de Halloween do nosso especial de outubro. Hoje começam os vídeos de Halloween. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Shauna Howie. Na verdade é Hal, eu vou ficar falando Howie, eu vou falar Howie várias vezes, mas é Hal, o nome dela é Shauna Hal. Ok, como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje também eu vou mencionar os gatilhos, abuso infantil, abuso sexual e tortura. Ok? Se você tem algum gatilho com essas coisas, por favor, tome cuidado. Shauna Hal, ela nasceu em 1981 em Oil City, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela vivia com a sua mãe, Lucy, e o seu padrasto, John, e os seus dois irmãos. Ela era uma menina super alegre, ela participava de um grupo de escoteiras, ela era super inteligente, adorava participar das coisas, fazer coisas em grupo, sabe? Ela também era muito inteligente e ela adorava o Halloween. Ela gostava dos doces, ela adorava as festas, as fantasias. A única coisa que ela não gostava eram os sustos. O tema, né, os sustos, o medo, ela não gostava, ela se assustava facilmente. E ela tinha muito medo do escuro também. Então era a única coisa que ela não gostava no Halloween. Ela adorava as festinhas, ela adorava a fantasia, a comida, os doces. Mas ela odiava o escuro e ela odiava que, tipo, era tudo assustador. Quando ela tinha 11 anos de idade, em 1992, os pais dela, infelizmente, disseram que não poderiam comprar uma fantasia bacana pra ela usar naquele Halloween. As escoteiras iam fazer uma festa super divertida e ela não tinha uma fantasia legal, ela não podia comprar uma fantasia legal. Mas isso não abalou a Shauna de jeito nenhum. Ela ficou super alegre de poder criar uma fantasia do zero com coisas que ela já tinha. Então, o que ela fez? Ela criou uma fantasia de ginástica. Ela pegou, tipo, um colã, umas meias coloridas, e amarrou um coque no cabelo. E pronto, ela ia fazer... Era uma fantasia de ginástica. Ginasta. No dia 27 de outubro, então, ela foi com essa fantasia pra festa de Halloween do seu grupo de escoteiras. Mas antes disso, ela teria um dia normal de aulas e depois ela ainda participaria de uma apresentação do coral da escola dela pra então ir até uma igreja onde as escoteiras estariam fazendo a sua festa de Halloween. A mãe decidiu que a Shauna não podia voltar pra casa sozinha depois da festa, que era muito perigoso, porque ela ia voltar tipo, depois das 8 da noite. Então ela pretendia buscá-la, mas ela ia trabalhar até tarde naquele dia, no dia 27 de outubro. Então ela disse que mandaria alguém pra buscar a filha. Não disse quem, porque ela ainda não sabia quem ela ia conseguir pra levar a menina, mas ela disse, filha, olha, eu não vou estar lá pra te buscar, mas eu vou mandar alguém pra te buscar. Mas infelizmente, ela esqueceu de arranjar uma carona pra Shauna. Na noite do dia 27 de outubro de 1992, a Lucy telefonou pra sua casa por volta das 8 horas da noite pra ver se estava tudo bem, pra ver se a Shauna já estava em casa. E o marido dela disse que a Shauna ainda não tinha voltado da festa, e foi aí que ela lembrou que tinha esquecido de pedir pra alguém ir buscar ela na festa, ou talvez o marido dela, mas eu acho que ele não podia, porque ele tava ali cuidando dos outros dois, mas eu não vi nenhum problema em ele colocar os outros dois filhos no carro e buscar a Shauna, mas tudo bem. Eu não sei, assim, o que acontecia na família, mas ele não foi buscá-la. A mãe da Shauna, a Lucy, claro, ela ficou desesperada. Ela sabia que a festa já tinha acabado, com certeza, e imaginou que a filha tinha ficado lá na frente da igreja, sozinha, esperando por uma carona, ou estava indo pra casa a pé, o que deixava ela também muito preocupada. A única coisa que deixava ela, tipo, um pouquinho mais esperançosa era que a Shauna tivesse falado com alguma amiga e pedido carona pra alguma amiga, ficado na casa de alguma amiga, talvez. Mas por volta das 8h30 da noite, ela ainda não tinha chegado em casa, a Shauna. Então o padrasto dela finalmente decidiu ir de carro até a igreja. Eu não sei porque ele não fez isso antes, cara. Coloca as duas outras crianças no carro e vai até a igreja, sabe? A Lucy também, né, do trabalho dela, ela começou a telefonar para as pessoas que podiam ter visto a Shauna naquela noite, ou que a Shauna pudesse ter, tipo, ligado da casa de uma amiga, pedindo carona, alguma coisa assim. E o pai biológico dela não sabia onde ela estava. A melhor amiga dela também não sabia onde ela estava. Mas ela disse, a melhor amiga da Shauna disse que as duas, sim, saíram juntas da festa. E que elas iam... A amiga dela, a melhor amiga dela, já ia pra casa a pé mesmo.
Então, disse pra Shauna, vem comigo, entendeu? E a gente pega carona com a minha mãe te leva. E a Shauna não queria pedir carona pra mãe dessa amiga. Ela tava um pouco tímida, assim, ela não queria ter que pedir carona. Então, ela foi pra casa sozinha, basicamente. Foi quando ouviu isso da amiga que a Lucy finalmente resolveu chamar a polícia. Ela ficou bem preocupada. Ela disse que a Shauna caminhou sozinha e ela ainda não estava em casa, era porque alguma coisa tinha acontecido. Os policiais logo começaram as suas buscas, conversaram com os pais, perguntaram a descrição da fantasia da menina e logo foi mencionado que alguém tinha ligado para a emergência às 8h06 daquela noite, dizendo que achava ter visto o sequestro de uma criança e que a criança usava colã e meia calça colorida, parecia estar de fantasia. Ou seja, minutos depois dela sair da igreja com a amiga, ela se despediu da amiga e alguém levou a Shauna, assim, às 8h06. O homem que ligou para a emergência disse que quem a levou era alto, magro. Esse cara, né, alto e magro, chegou, falou alguma coisa com essa menina, pegou ela no colo e saiu correndo. Ele tentou seguir o homem, mas ele só viu um carro vermelho acelerando na distância. Então, ligou pra emergência logo, né, achando, nossa, eu acho que eu acabei de ver alguém sequestrando uma criança. Essa informação foi muito útil, porque a polícia pôde montar uma blitz em diferentes partes da cidade, diferentes saídas da cidade, e ver carros vermelhos, e ver se tinha uma criança com uma roupa colorida dentro desses carros, né, pra ver se o sequestrador ainda estava passeando com a menina, se ele era de outra cidade, né, ele provavelmente ia tentar sair, mas já era quase 9 da noite, então talvez ele já tivesse conseguido sair da cidade. Mas eles também conversaram com todos os vizinhos, todos os moradores da área na qual ela desapareceu. E, bom, eles foram procurando, assim, mais dicas, mais pistas do que poderia estar acontecendo, mas infelizmente não encontraram mais nada. Achando que talvez o sequestrador pudesse pedir resgate, talvez a Shauna fosse o alvo dos sequestradores, né? Os policiais também pediram pra Lucy ficar em casa e esperar por notícias pelo telefone. Mas infelizmente, esse sequestrador não era desse tipo. No dia seguinte, toda a comunidade apareceu para ajudar a procurar pela Shauna, e naquele dia a polícia determinou que não poderia mais ter nenhuma festa de Halloween, nenhum pedido de doce ou travessura, nada naquele Halloween. Estava proibido, porque vai que esse sequestrador ainda quer pegar mais crianças. Era muito perigoso, então eles decidiram cancelar totalmente o Halloween naquele ano. Infelizmente, algumas crianças também achavam engraçado assustar seus vizinhos, então, como não tinha mais Halloween, elas meio que estavam se vingando e escrevendo "você é o próximo", tipo, com tinta spray na casa dos vizinhos. Não é legal. Bom, 2 dias após o desaparecimento da Shauna, uma equipe decidiu vasculhar um lugar chamado Coulter's Hole. É uma área de camping que ficava na mata, no meio ali da cidade. Camping e mato e floresta. Um lugar conhecido justamente por ser mais isolado, onde adolescentes iam para usar drogas, esse tipo de coisa. Então, eles decidiram andar por lá um pouquinho, ver se encontravam alguma coisa. E foi então um tio da Shauna participando ali das buscas, que reconheceu as roupas dela, as roupas que ela vestia naquela noite, colã colorida e a meia calça, foram encontradas na beira de um lago, em Coulter's Hole. A polícia logo aumentou as buscas naquela área, procurando por qualquer pista do que aconteceu, mas infelizmente não tinha nada além das roupas dela lá. As roupas foram examinadas, haviam evidências de abuso sexual, violência e muito DNA, muito material de DNA de um homem encontrado na roupa. No dia 30 de outubro de 1992, um homem estava acampando em Coulter's Hole e encontrou o corpo da Shauna. Ele, no início, não sabia o que era, que ele estava olhando de longe, mas ele percebeu que era um corpo de uma criança e chamou a polícia. Como as autoridades estavam procurando ali até o dia 29 e não viram nada, acredita-se que o corpo foi jogado ali naquela mesma noite, antes daquele homem ir acampar naquele lugar. Ela estava vestindo roupas que não pertenciam a ela, os sapatos dela eram dela, mas estavam posicionados no topo, estavam posicionados em cima da ponte, e ela estava no fundo do rio, então é como se o assassino tivesse colocado ali justamente para deixar uma pista. E havia também uma embalagem de doce
nos sapatos. Então todo mundo tava achando que o sequestrador com certeza montou aquela cena de propósito, até como se estivesse fazendo piada da polícia. A necrópsia mostrou que a Shauna foi estuprada, espancada. Havia uma marca de sapato no seu rosto e a causa da sua morte foi uma queda. Acredita-se que ela ainda estava viva quando foi jogada da ponte de Coulter's Hole e jogada no rio. Ela morreu naquela queda. Não só isso, como o legista acredita que ela possivelmente sobreviveu àquela queda e ela poderia estar viva se tivesse recebido o tratamento médico imediato. Ela provavelmente ficou ainda respirando, não consciente, mas respirando durante meia hora, enquanto estava lá jogada debaixo da ponte. Estranhamente, eles perceberam também que a Shauna, ela não tinha nenhuma marca de cordas, nem nada que tivesse ficado... Ela não ficou presa por nada, nem amarrada. Então a teoria era de que o sequestrador simplesmente a assustou tanto que nem precisou amarrá-la em algum lugar, não precisou prendê-la, sabe? Ela não precisou ficar presa a nada. Ela estava livre o tempo todo, acredita-se. Esse crime, né, a morte da Shauna, mudou totalmente aquela comunidade. Ninguém confiava em ninguém. Muitos pais estavam tão assustados que não sabiam o que fazer para proteger os seus filhos. Então muitos deles estavam dando spray de pimenta para os seus filhos carregarem por aí para se protegerem. E foi bem assustador. A polícia chegou a ter que avisar para as pessoas assim, gente, não deem armas para os seus filhos, não deem spray de pimenta para os seus filhos, ok? Eu sei que vocês querem proteger eles, mas isso só vai acabar machucando mais crianças. Não deem esse tipo de coisa para os seus filhos. Uma recompensa foi criada para quem tivesse dicas sobre o que aconteceu com a Shauna, mas ninguém apareceu, ninguém sabia de nada, ou se sabia, não ia revelar nada. Foi aí que a polícia começou a criar a sua lista de suspeitos, começando pela família. Já que eles tinham o DNA do sequestrador, foi decidido que eles pediriam pelo DNA dos homens da família da Shauna, principalmente porque isso partia, né, da ideia de que se ela não precisou ficar presa durante o seu sequestro, talvez ela tenha sido sequestrada por alguém que ela já conhecia. Talvez ela tenha ido no colo dele porque era uma pessoa de quem ela gostava muito mesmo. E ela confiava nele. Por isso ela não precisou ficar presa, não precisou que ninguém amarrasse ela, nem nada disso. Mas nenhum dos homens da família bateu com o DNA encontrado. Eles também procuravam por homens na escola dela, homens envolvidos com um grupo de escoteiras, e nada foi encontrado, nada. Nenhum deles batia. É claro, né, gente? Eram os anos 90, então eles não iam pegar também todo o material genético de todos esses caras e encontrar o perfil perfeito do DNA deles, mas eles tinham o suficiente pra, tipo, determinar logo, assim, não é nenhuma dessas pessoas. E foi aí que o FBI entrou na investigação. Eles criaram um perfil desse suspeito, que era basicamente esse: homem branco, jovem, provavelmente que estava lidando com muito estresse no momento por causa do assassinato. Ele devia estar seguindo essas investigações e provavelmente ficava muito nervoso e se sentia culpado com o passar dos dias. Eu não sei como eles chegam nessas conclusões, esse pessoal de perfil psicológico, mas eu fiquei bem impressionada. A recompensa ainda estava aberta para quem tivesse alguma ideia de quem era esse homem, se eles conheciam alguém que estava passando por esse tipo de estresse no momento e parecia estar envolvido dessa maneira. E muitos dedos apontaram para muitos homens, muita gente ligou para a polícia dizendo: eu acho que é fulano, eu acho que é fulano, eu acho que é fulano, mas o DNA simplesmente não batia. A pessoa parecia que não existia. Um tempo depois, a polícia recebeu uma ligação anônima dizendo que achava que sabia quem era o sequestrador, um homem chamado Ted Walker. O Ted não era desconhecido para a polícia, eles tinham conversado com ele sobre o desaparecimento da Shauna porque ele trabalhava numa pizzaria local, onde as escoteiras sempre faziam o seu lanchinho depois de algumas atividades. Não só isso, como ele tinha um carro vermelho, ele era alto e magro, e ele também agia meio estranho. Ultimamente ele já andava agindo meio estranho, realmente assim, meio suspeito, mas muita gente sempre achava ele estranho, porque ele pedia abraços para as meninas. As meninas vinham conversar com ele na pizzaria, né, vinham comer na pizzaria, e ele pedia abraços para elas. Não seja essa pessoa. Bom, a polícia, claro, conversou com ele, pediram pelo DNA dele, e infelizmente não bateu, não era o DNA dele, mas ele ainda ficou ali na lista de suspeitos porque ele era realmente estranho com as crianças, então a polícia ficou tipo, tá, mas vamos manter ele na nossa base de dados?
porque ele realmente é estranho com as crianças. Ok. No ano de 1995, um novo detetive foi colocado no caso, um homem chamado Robert Wheeler. Ele é bem famoso em casos de serial killers. Pediram a ajuda dele e ele sugeriu que a Shauna podia ter sido sequestrada por 2 homens. Por quê? Porque pode ter sido assim que um foi até ela e a pegou e outro já estava no carro pronto para dirigir o carro. E talvez fosse por isso que o DNA não batia com nenhum daqueles suspeitos. Talvez esse suspeito principal deles fosse só quem a sequestrou e levou até o carro. Talvez quem a estuprou fosse outro homem, entendem? Esse cara sugeriu essa ideia. Então, com a ajuda do Robert, os 2 perfeitos suspeitos foram encontrados, o que foi bem impressionante. Os irmãos Tim e James O'Brien. Eles viviam na cidade desde pequenos e tinham passagens pela polícia por abuso sexual. Foi em julho de 95 que os 2 foram pegos, graças a uma vítima que sobreviveu a uma tentativa de sequestro deles. Eles ainda estavam tentando sequestrar mulheres. Ela deu um retrato perfeito do James O'Brien e ele foi preso. Porém, os policiais logo notaram que o James e o Ted estavam presos na época do sequestro da Shauna. Então eles pensaram, não tem como ter sido eles, vamos passar para a próxima. O DNA deles o DNA dos 2 não foi coletado nem nada. Eles só viram no banco de dados da polícia. Eles estavam presos na época dos crimes. Então não foram eles. No ano 2000, durante o interrogatório do Ted O'Brien, um policial mencionou a Shauna e disse que queria uma amostra de DNA dele. O Tim ficou bem nervoso, ele ficou assim, eu preciso falar com meu advogado, não sei o que eu vou fazer, talvez eu não deva, e pipipipopopó, mas ele deu o seu DNA e não bateu. Foi aí que o policial descobriu que Tim e James O'Brien não estavam presos na época do crime, na época da morte da Shauna. Eles não estavam presos, eles foram liberados mais cedo por bom comportamento. Ele pediu então pelo DNA do James O'Brien e bateu. Era o DNA do James O'Brien. Mais tarde, um ex-colega de cela apareceu dizendo que o Tim confessou ter matado Shauna Hall. E pronto. Os 2 homens foram presos pelo assassinato da Shauna Hall, mas estranhamente, os policiais ainda se perguntavam se não havia uma terceira pessoa nesse time. Por quê? Porque o sequestrador principal foi dito ser um homem magro, alto e com um carro vermelho, o que nenhum dos 2 irmãos O'Brien era magro nem alto e nenhum dos 2 tinha um carro vermelho. Então eles estavam pensando quem poderia ser o próximo cúmplice dos 2. Foi então que eles voltaram a falar sobre Ted Walker, que trabalhava na pizzaria. Em 92, o Ted estava morando com o Tim e o James O'Brien, os 3 moravam juntos, e o DNA dele não bateu, é claro, a gente já falou sobre isso, mas ele provavelmente participou do sequestro. Ted foi chamado novamente, foi interrogado, e ele confessou tudo. Ele disse que estavam morando com os irmãos O'Brien na época e que eles decidiram sequestrar uma criança só por diversão. No começo, eles não iam fazer nada, eles só queriam ver o que a polícia ia fazer, sabe? Lembra que eu falei que a polícia sentia que os sequestradores estavam brincando com eles, estavam colocando pistas em lugares aleatórios, assim, pra ver o que eles iam fazer? Tipo, eles acabaram de procurar aquele lugar. Vamos jogar ela naquele mesmo lugar só pra eles verem que a gente consegue fazer isso sem que eles percebam, e esse tipo de coisa. Então o Ted falou que justamente eles estavam sequestrando a menina só pra isso, só pra ver como é que a polícia ia agir, sabe? Mas no fim acabou dando tudo errado. Nas palavras dele, né, no início era só isso, era só pegar uma criança e devolver no dia seguinte, mas as coisas acabaram saindo do controle. Ele disse que não sabia que os irmãos O'Brien iam tão longe e que ele realmente não sabia o que ia acontecer. No dia seguinte, depois desse interrogatório, infelizmente o Ted foi pego botando fogo em um colchão na sua casa. E em março de 2002, a casa dele foi vasculhada pela polícia. Nada foi encontrado, não tinha como examinar o colchão, já que o colchão tinha sido queimado. Mas acredita-se, é claro, né, circunstancialmente, acredita-se que tinha evidências naquele colchão e o Ted botou fogo porque achava que tinha sangue ou DNA da Shauna naquele colchão. Porém, com fotos do Ted por toda a parte, a mesma testemunha que viu a Shauna ser sequestrada lá em 92 ligou pra polícia em 2002, gente. Ligou pra polícia e disse que com certeza é ele. É o Ted. O Ted foi o sequestrador, eu tenho certeza. E aí,
não tinha mais dúvidas. Mais uma vez o Ted foi interrogado, ele mudou a sua história várias vezes, e isso é um problema com ele, que a gente vai ver várias vezes, ele vai mudar a sua história 1 bilhão de vezes, quando a gente só quer que ele testemunhe contra os irmãos O'Brien, e ele tá lá mudando a sua história 1 bilhão de vezes. Mas não importava, por quê? Porque ele confessou o sequestro da Shauna, então vai ser preso, pronto, não tem... Confessou, vai ser preso. Pronto. No dia, então, 19 de março de 2002, James e Tim foram presos e continuavam negando ter feito parte desse sequestro. A partir daí, a polícia passou bastante tempo tentando juntar provas suficientes contra os dois, porque na época ainda era bem difícil explicar DNA para jurados, porque DNA era uma coisa que não tinha sido ensinado nas escolas, para os adultos da época. Então era difícil explicar isso para pessoas adultas, sabe? Que não aprenderam isso na escola. Então eles precisavam de mais do que isso. Se queriam que um júri dissesse que eles eram, sim, culpados, eles iam precisar de mais do que só DNA deles. Foi só em julho de 2004 que os 3 foram presos de verdade pelo sequestro e assassinato da Shauna Howie. O Ted concordou em fazer um acordo com a polícia, confessou, e ele também ia testemunhar contra os irmãos O'Brien. O julgamento foi uma bagunça. Como eu disse, o Ted continuava mudando a sua história. Cada vez que ele sentava na frente do juiz para falar com o juiz, ele mudava totalmente a história, ele mudava o que tinha pra falar, sempre. Além disso, a defesa trouxe argumentos ridículos sobre como o DNA do James foi parar na Shauna. Assim, informações que não faziam o menor sentido, justamente se aproveitando do fato de que o júri, os jurados, as pessoas do júri, não sabiam nada sobre DNA, então ele se aproveitou disso. Mas enfim, em outubro de 2004, Tim O'Brien, de 39 anos, e James O'Brien, de 33 anos, foram considerados culpados pelo sequestro e assassinato de Shauna Howie e sentenciados à prisão perpétua. Ted Walker, por algum motivo, tentou retirar a sua confissão depois disso tudo, depois de todo o julgamento dos dois ali, dizendo: não, eu participei, eu vi ele matar ela, eu vi ele fazer isso, eu vi ele fazer aquilo. Ele foi lá e tentou dizer: não, eu não participei. Eu não tava lá, desculpa. Assim, se fazendo de doido mesmo. Mas é claro que o juiz não permitiu que ele retirasse sua confissão. Ele foi considerado culpado por sequestro, sentenciado ao mínimo de 20 anos de prisão. Ele pode ficar mais tempo do que 20 anos. Mas é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Muita crueldade, né? Eles fizeram muita crueldade com uma menina pra ficar impune durante tanto tempo. 10 anos. 10 anos livres. Como sempre, muito obrigada por assistir, muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Muito obrigada, Tamires Rocha Vidigal, por ser membro do meu canal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, você vai encontrar várias coisas incríveis. Cuidem das suas crianças, pessoal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!